Você quer saber o que Jesus quis dizer com "a verdade vos libertará"? Então fica comigo até o final desse vídeo. E esse tema de hoje foi escolhido porque algumas pessoas costumam utilizar essa palavra de maneira distorcida. Por isso que hoje eu vou estudar com vocês o contexto onde essa palavra foi aplicada, porque não basta dizer aquele versículo isolado, que é o de João 8, verso 32, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus disse isso dentro de um contexto específico. Então vem comigo para o capítulo de João 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando, ou seja, que vive no erro, é escravo do pecado, é escravo do erro. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho, nesse caso Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Então vem comigo para o contexto em que Jesus disse essas palavras. Imagina que naquela época os judeus estavam de alguma maneira sendo meio que subjugados pelos romanos. Eles estavam procurando algum tipo de liberdade política, de liberdade da opressão que Roma fazia sobre Israel. E os judeus conheciam as profecias a respeito da vinda de um Messias, da vinda de um Cristo, que seria aquele que traria essa liberdade que eles estavam tanto procurando. Só que Jesus, claramente, pela vida dele, pelas palavras dele, não prometeu que ele seria um libertador político. Ele não veio emancipar uma nação com relação ao seu território físico, mas sim Jesus estava preocupado com aquele outro tipo de terreno, aquela terra que é os nossos corações. Parafraseando a parábola do semeador, em que associa os 4 solos que aparecem na parábola como sendo os corações dos homens. Então, quando a gente está falando sobre liberdade, dentro do contexto em que a verdade os libertará, essa liberdade não tem nada a ver com partido político. Bolsonaro ou Lula não tem nada a ver com esse tipo de política partidária. Jesus claramente nesse texto se refere a uma liberdade espiritual, a uma liberdade do erro de uma vida em que existe um governo celestial, não um governo terreno, e em que se manifesta prioritariamente dentro de nós. E esse governo transforma o nosso ser de dentro para fora, não somente no nosso coração, como também na nossa mente. E nós nos tornamos muitas vezes escravos do erro, erros que os nossos pais cometiam e que nós não somos tão diferentes assim das gerações anteriores, acabamos cometendo da mesma maneira. Como já dizia aquela música, que os nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam não. E quando a gente se refere a ídolos, são expectativas, esperanças que a gente deposita em coisas falsas, em pessoas ou em entidades que não podem nos trazer soluções para os problemas que estamos procurando resolver. E então, voltando para a questão da liberdade, todo mundo busca essa liberdade dos seus erros. Entenda que não é uma liberdade com relação a uma opressão, mas com os erros, porque mesmo nós sendo oprimidos do ponto de vista político, ou mesmo sendo presos ou ameaçados de morte, ainda assim podemos ser livres, porque a liberdade se dá no nosso espírito. Não existe nada que alguém de fora ou alguma condição externa que venha nos levar a tirar essa liberdade interior, essa liberdade espiritual. Agora a gente sabe que o que chama mais atenção nesse texto sobre a verdade os libertará é a questão da verdade. Algo que é muito mal interpretada pela grande maioria das pessoas, e eu incluo nesse grupo principalmente as pessoas religiosas. Porque se, por exemplo, eu fizer uma pergunta para qualquer tipo de religioso, seja ele de linha católica ou evangélica, e perguntar para ele o que consiste a verdade, eu garanto para você
que a grande maioria das pessoas vai dar uma resposta assim, dizendo que a verdade é o que está escrito na Bíblia, ou dizendo que a verdade é a própria Bíblia, ou pessoas que vão dar uma resposta mais genérica, dizendo que Jesus é a verdade, e pronto, então Jesus é a verdade é Jesus, e acabam fugindo do assunto, porque o que significa dizer que Jesus é a verdade? Existem ainda aquelas pessoas que dizem que a verdade é a verdade dos fatos. Então quer dizer, se eu digo sempre a verdade das coisas que eu observei, como se as coisas que a gente observa são sempre a verdade absoluta, quer dizer que não existem outros pontos de vista, tem pessoas que consideram isso, que a verdade é a verdade dos fatos. Então isso representa um tipo de negação, você percebe? Porque se Jesus de fato é a verdade, e eu estou buscando a verdade dos fatos, ou a minha verdade pessoal, então, na verdade, eu estou negando a verdadeira verdade. Tá muito difícil entender esse negócio? Então pensa comigo aqui, ó. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então Jesus de fato está dizendo que é por meio dele que a gente vai conseguir a liberdade. E isso explica por quê. A verdade os libertará, porque Jesus é essa verdade que nos liberta. Então, a verdade dos fatos não pode substituir a verdade que é Jesus. Agora pensa comigo, o que significa dizer que Jesus é a verdade? Será que basta que eu declare para todo mundo, Jesus é a verdade, Jesus é o Senhor? Será que isso é suficiente para ter essa verdade em mim? E nisso consiste o grande erro da maioria das pessoas que recitam esse versículo de cor, porque eles se esquecem daquilo que Jesus ensinou no verso anterior. Jesus disse claramente como que por meio dele a gente encontra a liberdade. Ele que é a representação da verdade, considerando que tudo aquilo que a gente observa nesse mundo são ilusões, são coisas passageiras. Então, qual é a verdade que está contida em Jesus? Como a gente atinge e alcança essa verdade? Que não é meramente a verdade dos fatos. Jesus disse aqui, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, meu irmão, isso significa que não basta que você conheça esse versículo de cor e sair recitando por aí, porque isso não vai fazer que automaticamente a palavra venha a estar dentro de você. E também não vai adiantar que você tenha todo o conhecimento teológico ou mesmo espiritual de todo o universo, se você não for capaz de permanecer firme nas palavras de Jesus. Muita gente por aí acredita que a gente consegue se emancipar espiritualmente e mentalmente por meio do conhecimento. Muita gente acredita que quando está escrito conhecerão a verdade e a verdade os libertará, pensam que na verdade está escrito aqui que é o conhecimento que vai trazer liberdade. Então as pessoas elas ficam fazendo um monte de curso por aí, leem todos os livros que existem, mas Jesus não está falando disso. Ele está se apresentando como sendo a verdade e dizendo que para a gente chegar até Ele não basta que a gente tenha conhecimento. A gente tem que permanecer na palavra dele para ser um discípulo dele. Isso quer dizer que se tornar um discípulo de Jesus para conhecer a verdade é na verdade uma praxis, ou seja, tem a ver com a prática da palavra a partir do conhecimento que você tem. Então teoria e prática andam juntas. E isso quer dizer que essa verdade e essa liberdade está ao alcance de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus disse e ser um praticante dessa palavra. E quando eu estou me referindo a ouvir aquilo que Jesus disse, eu não estou dizendo que você precisa ler a Bíblia inteira, porque Jesus ele não disse tudo que está escrito na Bíblia. E também tem coisas que ele disse nos textos que são conhecidos que não foram direcionados para todas as pessoas, eram para algumas pessoas específicas. E a grande questão é, o que Jesus está dizendo para você hoje? Qual é a palavra dele para você hoje? Porque se você permanecer firme na palavra dele para você hoje, então aí sim você vai poder se considerar verdadeiramente um discípulo dele. E não um discípulo da boca para fora, que simplesmente acredita no que ele disse ou acha bonito recitar as palavras dele. E para fazer um resumo de todas essas coisas, é importante a gente perceber que existe uma graduação de etapas para a gente chegar até essa liberdade do pecado, a liberdade do erro que todas as pessoas arrependidas estão almejando chegar.
A primeira etapa para se alcançar essa liberdade é, em primeiro lugar, permanecer nas palavras de Jesus. Se eu conseguir permanecer nas palavras de Jesus, então eu vou para um segundo nível, que é ser um discípulo de Jesus. Uma vez que eu sou um discípulo de Jesus, eu posso dizer que eu o conheço e que ele é a minha verdade e que eu posso ser conhecido por ele. Então eu chego na etapa do conhecimento da verdade, que não tem nada a ver com conhecimento acadêmico, com estudos e coisas do tipo. Não estou dizendo que não são úteis, mas nem todas as pessoas têm esse chamado. Então, permanecendo firmes nas palavras de Jesus para se tornar um discípulo dele, a gente então conhece a verdade e atinge a liberdade. Essas são as etapas que Jesus colocou para a gente e que explicam para a gente como a gente pode chegar nessa liberdade. E se você tem interesse em se tornar um discípulo de Jesus, entre em contato, de repente a gente pode trazer algumas dicas, mas mais importante que tudo é olhar para Ele, prestar atenção naquilo que Ele já te disse, para então ser praticante e fiel a todas as suas palavras. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de conhecer mais dicas a respeito de como se tornar um discípulo de Jesus, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!